Ok, então oremos. Querido Deus, eterno Pai que está nos céus, louvado e santificado seja o seu bendito nome. O Senhor que é extremamente misericordioso, bondoso, que nos dá um, um enorme exército de anjos para nos proteger, para se comunicar conosco. Nós lhe agradecemos muito, porque nunca estamos sozinhos. Muito obrigada, Pai, por este momento agora que escolhemos para estar com o Senhor, ouvir a sua voz através da sua palavra, receber o seu ensino. Que o Senhor seja o nosso mestre, o nosso professor, em nome de Jesus. Amém. 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 Muito bem. Então vamos ler Números 22, 23 e 24. Balaque e Balão. Depois os filhos de Israel partiram e acamparam-se nas planícies de Moabe, além do Jordão, na altura de Jericó. Ora, Balaque, filho de Zipora, viu tudo o que Israel fizera aos amorreus. E Moabe tinha grande medo do povo, porque era muito. E Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Por isso, disse aos anciãos de Midian: Agora, esta multidão lamberá tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Nesse tempo, Balaque, filho de Zipor, era rei de Moabe. Ele enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio, à terra dos filhos do seu povo, a fim de chamá-lo, dizendo: Eis que saiu do Egito um povo que cobre a face da terra e estaciona defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoar-me este povo, pois mais poderoso é do que eu. Porventura prevalecerei de modo que o possa ferir e expulsar da terra. Porque eu sei que será abençoado aquele a quem tu abençoares, e amaldiçoado aquele a quem tu amaldiçoares. Foram-se, pois, os anciãos de Moabe e os anciãos de Midian, com o preço dos encantamentos nas mãos, e chegando a Balaão, referiram-lhe as palavras de Balaque. Ele lhes respondeu: Passai aqui esta noite, e vos trarei a resposta como o Senhor me falar. Então os príncipes de Moabe ficaram com Balaão. Então veio Deus a Balaão e perguntou: Quem são estes homens que estão contigo? Respondeu Balaão a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, nos enviou dizendo: Eis que o povo que saiu do Egito cobre a face da terra. Vem agora amaldiçoar-me. Porventura poderei pelejar contra ele e expulsá-lo. E Deus disse a Balaão: Não irás com eles, não amaldiçoarás a este povo, porquanto é bendito. Levantando-se Balaão pela manhã, disse aos príncipes de Balaque: Ide para a vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. Levantaram-se, pois, os príncipes de Moabe, vieram a Balaque e disseram: Balaão recusou vir conosco. Balaque, porém, tornou a enviar príncipes em maior número e mais honrados do que eles. Estes vieram a Balaão e lhe disseram: Assim diz Balaque, filho de Zippor, rogo-te que não te demores em vir a mim, porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseres. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoar-me este povo. Respondeu Balaão aos servos de Balaque: Ainda que Balaque me quisesse dar a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia ir além da ordem do Senhor meu Deus, para fazer coisa alguma, nem pequena, nem grande. Agora, pois, rogo-vos que fiqueis aqui ainda esta noite, para que eu saiba o que o Senhor me dirá mais. Eu faço aqui uma pausa. O Senhor não tinha já falado? O Senhor fala uma vez e ponto. Para que é que ele queria ouvir outra vez o Senhor?
Veio, pois, Deus a Balaão de noite e disse-lhe: já que esses homens te vieram chamar, levanta-te, vai com eles. Todavia, farás somente aquilo que eu te disser. Então levantou-se Balaão pela manhã, albardou a sua jumenta e partiu com os príncipes de Moabe. A ira de Deus se acendeu, porque ele ia, e o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. Ora, ele ia montado na sua jumenta, tendo consigo os seus 2 servos. A jumenta viu o anjo do Senhor parado no caminho com a sua espada desembainhada na mão, e desviando-se do caminho, meteu-se pelo campo, pelo que Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda entre as vinhas, havendo uma sebe de um e de outro lado. Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor cozeu-se com a sebe e apertou contra a sebe o pé de Balaão, pelo que ele tornou a espancá-la. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar nem para a direita nem para a esquerda. E vendo a jumenta, o anjo do Senhor deitou-se debaixo de Balaão, e a ira de Balaão se acendeu, e ele espancou a jumenta com o bordão. Nisso, abriu o Senhor a boca da jumenta, a qual perguntou a Balaão: que te fiz eu para que me espancasses estas 3 vezes? Respondeu Balaão à jumenta: porque zombaste de mim. Oxalá tivesse eu uma espada na mão, agora pois te mataria. Tornou a jumenta. Vejam a insanidade mental deste profeta a falar como a jumenta. Tornou a jumenta a Balaão: porventura não sou eu a tua jumenta, em que cavalgaste toda a tua vida até hoje? Porventura tem sido o meu costume fazer assim para contigo? E ele respondeu: não. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão, e ele viu o anjo do Senhor parado no caminho, e a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se com o rosto em terra. Disse-lhe o anjo do Senhor: porque já 3 vezes espancaste a tua jumenta? Eis que eu te saí como adversário, porquanto o teu caminho é perverso diante de mim. A jumenta, porém, me viu, e já 3 vezes se desviou de diante de mim. Se ela não se tivesse desviado de mim, na verdade, que eu te haveria matado, deixando a ela com vida. Respondeu Balaão ao anjo do Senhor: pequei, porque não sabia que estavas parado no caminho, para te opores a mim, e agora, se parece mal aos teus olhos, voltarei. Tornou o anjo do Senhor a Balaão: vai com os homens, mas somente a palavra que eu te disser é que falarás. Assim, Balaão seguiu os príncipes de Balaque. Tendo, pois, Balaque ouvido que Balaão vinha chegando, saiu-lhe ao encontro até ir Moabe, até ir Moabe, cidade fronteira, que está à margem do Arnon. Perguntou Balaque a Balaão: porventura, não te enviei diligentemente mensageiros a chamar-te? Por que não vieste a mim? Não posso eu, na verdade, honrar-te? Respondeu Balaão a Balaque: eis que sou vindo a ti. Porventura, poderei eu agora de mim mesmo falar alguma coisa? A palavra que Deus puser na minha boca, essa falarei. E Balaão foi com Balaque, e chegaram a Quiriate-Uzote. Então Balaque ofereceu em sacrifício bois e ovelhas, e deles enviou a Balaão e aos seus príncipes que estavam com ele. E sucedeu que, pela manhã, Balaque tomou a Balaão e o levou aos altos de Baal. E viu ele ali a parte externa do povo. Disse Balaão a Balaque: edifica-me aqui 7 altares, e prepara-me aqui 7 novilhos e 7 carneiros. Fez, pois, Balaque como Balaão dissera, e Balaque e Balaão ofereceram um novilho e um carneiro sobre cada altar. Então Balaão disse a Balaque: fica aqui ao pé junto do teu holocausto, e eu irei,
Porventura o Senhor me sairá ao encontro, e o que ele me mostrar, eu te direi. E foi a um lugar alto. E quando Deus se encontrou com Balaão, este lhe disse: Preparei os 7 altares e ofereci um novilho e um carneiro sobre cada altar. Então o Senhor pôs uma palavra na boca de Balaão e disse: Volta para Balaque, e assim falarás. Voltou, pois, para ele, e eis que estava em pé, junto do seu holocausto, ele e todos os príncipes de Moabe. Então proferiu Balaão a sua parábola, dizendo: De Arão me mandou trazer Balaque, o rei de Moabe, desde as montanhas do Oriente, dizendo: Vem, abençoa-me, amaldiçoa-me a Jacó. Vem, denuncia a Israel. Como amaldiçoarei a quem Deus não amaldiçoou? E como denunciarei a quem o Senhor não denunciou? Pois do cume das penhas o vejo, e dos outeiros o contemplo. Eis que é um povo que habita só, e entre as nações não será contado. Quem poderá contar o pó de Jacó e o número da quarta parte de Israel? Que eu morra a morte dos justos, e seja o meu fim como o deles. Então ele queria ter o fim dos justos, mas não queria viver a vida dos justos, pelos vistos. Então disse Balaque a Balaão: Que me fizeste? Chamei-te para amaldiçoares os meus inimigos, e eis que inteiramente os abençoaste. E ele respondeu: Porventura não terei cuidado de falar o que o Senhor me puser na boca? Então Balaque lhe disse: Rogo-te que venhas comigo a outro lugar, donde o poderás ver. Verás somente a última parte dele, mas a todo ele não verás. E amaldiçoa-mo ali. Assim o levou ao campo de Zofim, ao cume de Pisga, e edificou 7 altares, e ofereceu um novilho e um carneiro sobre cada altar. Disse Balaão a Balaque: Fica aqui em pé, junto ao teu holocausto, enquanto eu vou ali ao encontro do Senhor. E, encontrando-se o Senhor com Balaão, pôs-lhe na boca uma palavra e disse: Volta para Balaque e assim falarás. Voltou, pois, para ele, e eis que estava em pé junto ao seu holocausto, e os príncipes de Moabe com ele. Perguntou-lhe, pois, Balaque: Que falou o Senhor? Então proferiu Balaão a sua parábola, dizendo: Levanta-te, Balaque, e ouve, escuta-me, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele dito não o fará, ou havendo falado não o cumprirá, eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado, e não o posso revogar. Não se observa iniquidade em Jacó, nem se vê maldade em Israel. O Senhor seu Deus é com ele, no meio dele se ouve a aclamação de um rei. Ó Deus, é Deus que os vem tirando do Egito. As suas forças são como as do boi selvagem. Contra Jacó, pois, não há encantamento, nem adivinhação contra Israel. Agora se dirá de Jacó e de Israel: Que coisas Deus tem feito? Eis que o povo se levanta como leoa e se ergue como leão. Não se deitará até que devore a presa e beba o sangue dos que foram mortos. Então Balaque disse a Balaão: Nem o amaldiçoes, nem tampouco o abençoes. Respondeu, porém, Balaão a Balaque: Não te falei eu dizendo tudo o que o Senhor falar, isso tenho de fazer? Tornou Balaque a Balaão: Vem agora, e te levarei a outro lugar. Porventura, parecerá bem aos olhos de Deus que dali me amaldiçoes. Então Balaque levou Balaão ao cume de Peor, que dá para o deserto. E Balaão disse a Balaque: Edifica-me aqui 7 altares e prepara-me aqui 7 novilhos e 7 carneiros. Balaque, pois, fez como dissera Balaão e ofereceu um novilho e um carneiro sobre cada altar. Vendo Balaão que parecia bem aos olhos do Senhor que abençoasse a Israel, não foi, como era costume, ao encontro dos encantamentos, mas voltou o rosto para o deserto. E levantando Balaão os olhos, viu a Israel que se achava acampado segundo as suas tribos.
e veio sobre ele o Espírito de Deus. Então proferiu Balaão a sua parábola, dizendo: Fala, Balaão, filho de Beor, fala o homem que tem os olhos abertos, fala aquele que ouve as palavras de Deus e que vê a visão do Todo-Poderoso, que cai e se lhe abrem os olhos. Quão formosas são as tuas tendas, ó Jacó, as tuas moradas, ó Israel. Como vales elas se estendem, são como jardins à beira dos rios, como árvores de aloés que o Senhor plantou, como cedros junto às águas. Dos seus baldes manarão águas, e a sua semente estará em muitas águas. O seu rei se exaltará mais do que Agag, e o seu reino será exaltado. É Deus que os vem tirando do Egito, as suas forças são como as do boi selvagem. Ele devorará as nações, seus adversários, e lhes quebrará os ossos, e com as suas setas os atravessará. Agachou-se, deitou-se como leão e como leoa. Quem o despertará? Benditos os que te abençoarem, e malditos os que te amaldiçoarem. Pelo que a ira de Balaque se acendeu contra Balaão, e batendo ele as palmas, disse a Balaão: Para amaldiçoares os meus inimigos é que te chamei. Eis que já 3 vezes os abençoaste. Agora, pois, foge para o teu lugar. Eu tinha dito que certamente te honraria, mas eis que o Senhor te privou dessa honra. Então respondeu Balaão a Balaque: Não falei eu também aos teus mensageiros que me enviaste, dizendo: Ainda que Balaque me quisesse dar a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia ir além da ordem do Senhor para fazer de mim mesmo o bem ou o mal? O que o Senhor falar, isso falarei eu? Agora, pois, eis que me vou ao meu povo. Vem, avisar-te-ei do que este povo fará ao teu povo nos últimos dias. Isto é uma profecia para os últimos dias, atenção. Então proferiu Balaão a sua parábola, dizendo: Fala, Balaão, filho de Beor, fala o homem que tem os olhos abertos. Fala aquele que ouve as palavras de Deus e conhece os desígnios do Altíssimo, que vê a visão do Todo-Poderoso, que cai e se lhe abrem os olhos. Eu vejo, mas não no presente. Eu o contemplo, mas não de perto. De Jacó procederá uma estrela. De Israel se levantará um cetro, que ferirá os termos de Moabe e destruirá todos os filhos de orgulho. E Edom lhe será uma possessão. E assim também Seir, os quais eram os seus inimigos, pois Israel fará proezas. De Jacó um dominará e destruirá os sobreviventes da cidade. Também viu Balaão a Amaleque e proferiu a sua parábola, dizendo: Amaleque era a primeira das nações, mas o seu fim será a destruição. E vendo os quenitas, proferiu a sua parábola, dizendo: Firme está a tua habitação, e posto na penha está o teu ninho. Todavia será o quenita assolado, até que Assur te leve por prisioneiro. Proferiu ainda a sua parábola, dizendo: Ai, quem viverá quando Deus fizer isto? Naus virão das costas de Quitim e afligirão a Assur. Igualmente afligirão a Eber, que também será para destruição. Então, tendo-se Balaão levantado, partiu e voltou para o seu lugar, e também Balaque se foi pelo seu caminho. Algum comentário? Eu tenho. É engraçado que é o segundo animal que fala na Bíblia, né? O primeiro foi usado por Satanás e o segundo foi usado por Deus. É verdade. Você pode repetir o verso 17? Parece que está diferente aqui. Eu o vejo, mas não no presente. Eu o contemplo, mas não de perto. De Jacó procederá uma estrela, de Israel se levantará um cetro, que ferirá os termos de Moabe e destruirá todos os filhos de orgulho. Destruirá todos os filhos de Sete. Uhum, sim. Orgulho e Sete é a mesma coisa?
Eu tenho aqui uma chamada que diz ou 7, segundo uma variante. Portanto, é porque a palavra no hebraico deve ser muito parecida ou ter dois significados. Aqui temos Ah, a imagem do anjo e o balão a espancar a jumenta. Conseguiram ver? Eu consegui. sim. Pronto. É, Então agora vamos. eu queria falar aqui uma coisa. É temeroso realmente uma pessoa achar que Deus tem que repetir muitas vezes a mesma coisa. E isto acontece muito também com o povo de Deus, porque já está escrito tanta coisa e as pessoas ainda perguntam a Deus se é assim que têm que fazer, se é assim que não devem fazer. Isso é realmente temeroso e, no fundo, também uma perca de tempo, ou uma falta de respeito perante Deus, porque se Ele já falou, não quer dizer que se nós tivermos, por exemplo, uma dúvida, uma prova, colocamos uma prova a Deus, não possamos perguntar novamente, porque houve quem fizesse na Bíblia e Deus respondeu. Até a este homem Deus respondeu, mas é realmente algo que nós deveríamos pensar profundamente, que é sério. Lidar com Deus é uma coisa séria. Não é um amigo de escola, uma pessoa, ele realmente é amigo, mas não é dessa forma como nós pensamos que poderemos lidar com Deus. Isto faz-me pensar, Balaão era um homem realmente que não tinha senso e é temeroso chegar a esse ponto. É isso. O Ivan Lopes está com uma pregação, ele falou lá, não ouvi, mas foi comentado. Eu já ouvi em outros dias atrás, quando nós ouvimos, falando primeiro para mim, nós ouvimos uma mensagem, ele dá exemplo, não deve comer depois de certa hora, aí a gente vai e come, então a mensagem não caiu em terra boa, Uhum. a pessoa ainda não está pronta, ela ouviu, ela sabe, ela conhece e não está praticando, então a semente não caiu em terra boa. É o caso aqui do Balaão. É. Então vamos ler Patriarcas e Profetas, capítulo 40, que tem por título Balaão. Voltando ao Jordão, da conquista de Bazã, os israelitas, em preparativos para a imediata invasão de Canaã, acamparam ao lado do rio, acima da sua foz, no Mar Morto e precisamente de fronte à planície de Jericó. Estavam exatamente nas fronteiras de Moabe, e os moabitas estavam cheios de terror pela grande proximidade dos invasores. O povo de Moabe não foi incomodado por Israel, todavia. Eles tinham observado com inquietadores pressentimentos tudo o que ocorrera nos países circunvizinhos. Os amorreus, de diante dos quais eles tinham sido obrigados a bater em retirada, haviam sido vencidos pelos hebreus e o território que tinham extorquido de Moabe estava agora de posse de Israel. Os exércitos de Bazã haviam-se rendido diante do misterioso poder envolto na coluna de nuvem e as gigantescas fortalezas foram ocupadas pelos hebreus. Os moabitas não ousaram arriscar contra ele um ataque. O recurso às armas seria inútil em vista das forças sobrenaturais que operavam em seu favor. Era isto que Deus queria que a Igreja fosse hoje. Um terror para os seus inimigos. Isto não são palavras minhas, são palavras dos primeiros escritos. Conhecem a citação? Conhecem sim, que eu já li aqui, mas eu vou buscar outra vez, está bem? Não conheço, não. Pode ser um dia que eu não estava presente. Conhece. Conhece sim. Aqui nos primeiros escritos. Onde é que está?
a página, é o capítulo 53, a união da Igreja com o mundo. Então, eu vou começar assim. Esquivando-se de declarar as verdades diretas que dela excluíam os amantes do prazer e amigos do mundo, perdeu gradualmente o seu poder. Está a falar da Igreja. A Igreja não é hoje o povo separado e peculiar que foi quando os fogos da perseguição estiveram acesos contra ela. Como o ouro se tornou fusco. Lamentações de Jeremias 4, 1 e 2. Como se transformou o ouro finíssimo. Vi que, agora aqui é que é, vi que se a Igreja tivesse sempre conservado o seu caráter peculiar e santo, o poder do Espírito Santo que fora comunicado aos discípulos ainda estaria com ela. Os doentes seriam curados, os demónios seriam repreendidos e expulsos, e ela seria poderosa e um terror para os seus inimigos. Este era o propósito de Deus. Mas infelizmente a Igreja deixou de fazer isso. E então? Mesmo sendo chamada de seita, né? Porque na época de Paulo já se chamava a igreja de seita, né? Por alguns, mas ela causaria, ela indicaria temor, respeito, né? E no entanto, nada disso. Mas decidiram-se, como Faraó fizera, a pôr a seu serviço o poder da feitiçaria para contrariar a obra de Deus. Quando queriam acarretar uma maldição sobre Israel. Portanto, está a falar dos Moabitas, não é? O povo de Moabe estava intimamente ligado com os midianitas, tanto pelos laços de nacionalidade como de religião. E Balaque, rei de Moabe, despertou os receios do povo aparentado e conseguiu a sua cooperação em seus intuitos contra Israel por meio da mensagem. Agora lamberá esta congregação tudo quanto ao redor de nós houver, como o boi lambe a erva do campo, números 22 a 24. Dizia-se que Balão, morador da Mesopotâmia, possuía poderes sobrenaturais e a sua fama chegou à terra de Moab. Resolveu-se chamá-lo em seu auxílio. Nestas condições, mensageiros dos anciãos dos Moabitas e dos anciãos dos Midianitas foram enviados para conseguirem suas adivinhações e encantamentos contra Israel. Os embaixadores logo se puseram a caminho em sua longa viagem através de montanhas e de desertos para a Mesopotâmia, e encontrando Balão, transmitiram-lhe a mensagem do seu rei. Eis que um povo saiu do Egito, eis que cobre a face da terra, e parado está defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois mais poderoso é do que eu, para ver se o poderei ferir, e o lançarei fora da terra, porque eu sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Balão já havia sido, isto é importante, Balão já havia sido um bom homem e profeta de Deus, mas apostatara e entregara-se à cobiça. Todavia, professava ainda ser servo do Altíssimo. Esta história, irmãos, do Balão, estar apostatado e ter-se entregue à cobiça, ao amor, ao dinheiro, aos bens materiais, às riquezas, é importante, não só aqui por esta própria história, mas depois porque Apocalipse vai referi-lo numa das cartas às igrejas. Reparem, vamos só dar aqui um saltinho a Apocalipse. Isto é para salientar e nós percebermos o que é que aconteceu com a igreja
que acabou tendo exatamente o mesmo espírito do Balaão. Percebem? A Igreja Cristã, como nós vemos aqui no capítulo 2, não vamos falar agora sobre isto, mas é só para ficarem a perceber que quando estamos a ler esta história do Balaão, lembremos da Igreja que apostatou e que se entregou à cobiça. Aqui no versículo 14 diz: entretanto, algumas coisas tenho contra ti, porque tens aí os que seguem a doutrina de Balaão. Percebem? Amor às riquezas, amor ao lucro, à ganância. O qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, induzindo-os a comerem das coisas sacrificadas a ídolos e a se prostituírem. Portanto, esta referência é importante, da mesma forma que depois, numa das cartas às igrejas, vai-te falar também da Jezabel. Portanto, se nós não conhecermos as histórias do Antigo Testamento bem, nós depois falhamos em compreender o que está no Apocalipse. Percebem? Falando da Igreja Cristã. Então vamos continuar. Não ignorava a obra de Deus em prol de Israel. E quando os enviados comunicaram a sua mensagem, bem sabia que era seu dever recusar as recompensas de Balaque e despedir os embaixadores. Portanto, ele sabia disto. Mas arriscou-se a contemporizar com a tentação e instou com os mensageiros para que ficassem com ele naquela noite, declarando que não poderia dar resposta decisiva antes que houvesse pedido conselho da parte do Senhor. Balaão sabia. Estão a ver aqui outra vez? Já é a segunda vez que diz. Em cima diz, bem sabia que era seu dever. E agora diz, Balaão sabia. Isto é o espírito da Babilônia. Fazendo aqui um parênteses. Lembram-se qual é o espírito da Babilônia? Estou a fazer uma pergunta. Incredulidade. Não é bem esse o espírito da Babilônia. Vamos Não. ver em Daniel. Não o Estado. Deus vai para o mundo. É idolatria, não é? Yeah. Não. Tá Olhem aqui. Vamos ler aqui no capítulo 5. Este é o espírito de Babilônia, que é o espírito do Belsazar. Daniel está-lhe a falar naquela noite, quando apareceu a mão, escrevendo na parede, lembram-se? E ele é chamado, Daniel é chamado, e começa por dizer, a contar a história do avô, do Nabucodonosor. Eu vou só ler o 21 e o 22. E diz, e foi expulso, está a falar do avô, e foi expulso do meio dos filhos dos homens, e o seu coração foi feito semelhante aos dos animais, e a sua morada foi com os jumentos monteses, deram-lhe de comer erva como os bois, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e a quem quer constitui sobre ele. E tu, este é o espírito de Babilônia, e tu, Belsazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que soubeste tudo isto. O espírito de Babilônia, nós não estamos em Babilônia, nós estamos em Laodiceia. Mas muitos de nós têm o espírito da Babilônia. Qual é o espírito da Babilônia? Saber e não fazer. É o que diz aqui. E tu, Belsazar, não humilhaste o teu coração, ainda que soubeste tudo isso. Belsazar sabia. Sabia tudo o que Deus tinha feito, sabia a história do seu avô, sabia tudo, mas não fez. E depois o 23 diz, porém, não só não fez, porém te levaste contra o Senhor do céu. Percebem? E fez aquelas coisas todas, trouxe concubinas e bebeu-nos. Então, o espírito da Babilônia é saber o que é certo e não fazer. Rebeldia, Então, né? como? Rebeldia, né? Sim, podemos considerar que sim. Portanto, reparem, nós não estamos em Babilônia, nós estamos em Laodiceia, mas muitos
Não estão em Babilônia, mas a Babilônia ainda não saiu deles. O povo de Israel aconteceu a mesma coisa. Eles já não estavam no Egito, mas em seu coração voltaram ao Egito. O Egito não saiu deles. Diz lá nos Atos dos Apóstolos. Então, irmãos, isto é muito perigoso. Cuidado com esta forma de viver. Por vezes nós chamamos a atenção de algumas pessoas, olha, não devia fazer assim, olha, senhora, cuidado com isto. E a pessoa adventista diz assim, eu sei, sabemos tudo. É verdade. Aí vai ao encontro daquilo que a irmã Inês Aparecida estava a dizer há pouco. O espírito de Babilônia, cuidado com ele, porque muitos, mas muitos adventistas do sétimo dia têm. Sabem o que devem fazer, mas não fazem. Sabem o que devem comer, mas não comem. Sabem a que horas se devem deitar, mas não deitam. Sabem que não devem ter este tipo de procedimento, mas têm. Sabem que não devem namorar daquela maneira, mas namoram. Percebem? Cuidado. E pior que ainda Então, alguma isso só vai, justificativa, né? Pois, isso só vai causar um coração endurecido. Quanto mais a pessoa não cumpre aquilo que está escrito, mais o coração vai ficar endurecido. E é depois vai chegar a um ponto insensível. de uma separação. E Depois vai insensível chegar a um ponto de também. uma segregação e não consegue ver É, mais. E para é. ela tudo é normal, não há problema. Pecado já não é mais pecado. Pois, sempre penso eu com a perspectiva de eu sei, eu não estou a fazer agora, mas eu vou fazer. Eu penso que é um Exatamente, pouco, mas depois já está demais. pois. Só que aquilo que nós não vencermos hoje vai vencer-nos amanhã. Então o Balão tinha o mesmo espírito. Balão sabia que a sua conduta não poderia prejudicar Israel. Ele sabia, ponto. Eu não sei como é que. Pronto, isto é uma coisa impressionante, mas lá está o amor às riquezas, às honras. Deus estava ao lado deles. E enquanto fossem fiéis, nenhum poder adverso da terra ou do inferno poderia prevalecer contra eles. Há adventistas, infelizmente, que têm medo de maldições. Nós não temos que ter medo de maldições, irmãos. Nós temos Deus conosco, nenhum mal nos pode acontecer. Não há maldição que nos chegue. A não ser que tenha brechas na vida, né? Portas abertas. A não Aí ser tem. que tenha brechas, mas por vezes até nem há brechas e as pessoas vivem apavoradas com medo que lhes lancem feitiços ou maldições, ou seja lá o que for. Porque creem nessas coisas, porque são supersticiosas. Pois, mas o seu orgulho fora lisonjeado, aqui é que está, amaciado o ego. O Balaque fez-lhe festinhas no ego. E às vezes o inimigo faz isso conosco. Ai, tu pregas tão bem. Ai, tu cantas tão bem. Pronto, já azedou a sopa. O seu orgulho fora lisonjeado com as palavras dos embaixadores. A quem tu abençoares, será abençoado, e a quem tu amaldiçoares, será amaldiçoado. As peitas de valiosas dádivas e a exaltação em perspectiva provocaram-lhe a cobiça. Avidamente aceitou os tesouros oferecidos e então, ao mesmo tempo em que professava obediência estrita à vontade de Deus, procurou satisfazer os desejos de Balaque. Irmãos, isto foi o percurso da igreja cristã do tempo da igreja de Pérgamo. Não era Pérgamo? É Deixa cá Pérgamo. ver. Sim, é Pérgamo. É, não é? Pronto. Exatamente. Este foi o problema do período da igreja cristã, da igreja de Pérgamo. Ela deixou-se seduzir pelos tesouros, não é? Pelas riquezas dos reis. Exatamente. E depois foi a queda total em Tiatira. Foi a desgraça total.
Nem Pérgamo namorou. Ela namorou ali com o espírito do Balaão, não é? Teve ali relações íntimas e ilícitas com os reis da terra. E depois, a partir de Tiatira, foi uma desgraça. Foi adultério completo. Foi perseguição, foi morte, como vocês sabem. Tiatira vai de 538 a 1715. A 1517, perdão. Em Pérgamo, que ele assenta o trono, Satanás, não é isso? Ah, É em Pérgamo que ele conhece as tuas obras. exatamente. Exatamente. Portanto, aquele namoro da igreja com os poderes civis, percebem? Da igreja com o Estado, foi ali aquele namoro. À noite, o anjo do Senhor veio a Balaão com esta mensagem: não irás com eles, nem amaldiçoarás a este povo, porquanto bendito é. Pela manhã, Balaão despediu relutantemente os mensageiros, mas não lhes referiu o que o Senhor dissera. Irado por se terem dissipado subitamente as suas visões de lucro e honra, aqui é que está o espírito do Balaão, é o amor ao lucro, exclamou petulantemente: ide à vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. Ele até parecia que estava contrariado, não é? Como quem diz, ele não me deixou ir, porque por minha vontade eu até tinha ido. Balaão amou o prémio da injustiça. 2 Pedro 2,15. O pecado da cobiça, que Deus declara ser idolatria. Irmãos, muitas vezes a pessoa cobiça o carro do outro, cobiça a roupa do outro, cobiça o tablet do outro, o computador do outro. O pecado da cobiça, que Deus declara ser idolatria, dele fizeram servo de ocasião. E mediante esta única falta, Satanás obteve inteiro domínio sobre ele. Foi isto que causou a sua ruína. O tentador está sempre a apresentar lucros e honras mundanas para aliciar os homens do serviço de Deus. Diz-lhes que são os seus demasiados escrúpulos de consciência que os impedem de alcançar a prosperidade. Desta arte, muitos são induzidos ao risco de saírem do caminho da estrita integridade. Um passo errado torna o outro mais fácil, e eles se tornam cada vez mais presunçosos. Farão e ousarão as mais terríveis coisas quando uma vez se entregaram ao domínio da cobiça e do desejo de poderio. Muitos se lisonjeiam com a ideia de que podem afastar-se da integridade estrita durante algum tempo, por amor de alguma vantagem mundana, e que, tendo conseguido o seu objetivo, podem mudar a sua conduta quando lhes aprouver. Esses tais se acham a enredar-se na cilada de Satanás e raramente escapam. Quando os mensageiros deram parte a Balaque da recusa do profeta a acompanhá-los, não deram a entender que Deus lhe o proibira. Supondo que a demora de Balaão visava simplesmente conseguir uma recompensa mais valiosa, o rei enviou príncipes em maior número e mais dignos do que os primeiros, com promessas de mais altas honras e com autorização de concordar com quaisquer condições que Balaão pudesse exigir. A urgente mensagem de Balaque ao profeta era: rogo-te que não te demores em vir a mim, porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseres. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoa-me este povo. Segunda vez foi Balaão provado. Em resposta às solicitações dos embaixadores, ele se disse possuidor de muita consciência e integridade, afirmando-lhes que nenhuma quantidade de ouro ou prata poderia induzi-lo a ir ao encontro à vontade induzi-lo a ir de encontro à vontade de Deus. Mas anelava condescender com o pedido do rei.
Ele Belinha, disse uma coisa, sim, tem um detalhe muito interessante aqui. Quando Balaque manda mensageiros para o profeta e diz: Vem e amaldiçoa esse povo, o fato dele concordar em ir já era uma maldição subjetiva. Não sei se sim, você entende dessa forma. Então, o pecado de Balaão foi mais no sentido de concordar em ir. Essa vontade, esse desejo de ir, já era uma nuance do profeta de amaldiçoar. Então, esse era um sentimento de pecado dele. sim, é verdade. Tanto que aqui diz, em resposta às solicitações dos embaixadores, ele se disse possuidor de muita consciência e integridade, não era isso? Afirmando-lhes que nenhuma quantidade de ouro ou prata poderia induzi-lo a ir de encontro à vontade de Deus, mas anelava condescender com o pedido do rei. E se bem que isto é incrível, o ser humano realmente, é verdade que aquilo que nós não vencermos, mais tarde ou mais cedo, acaba por nos vencer. E se bem que a vontade de Deus não se lhe houvesse tornado definitivamente conhecida, insistiu com os mensageiros para que ficassem. Para que é que ele os abrigou na casa dele? Por que é que eles tinham que ficar lá? Se Deus já tinha dito para que ficassem, a fim de que pudesse consultar outra vez a Deus. E isto como se o ser infinito fosse um homem para ser persuadido. Deixa cá ver se eu o convenço. Vamos ver se eu consigo dar-lhe a volta. Não foi este o pensamento do Balaão? À noite, o Senhor apareceu a Balaão e disse: Se aqueles homens te vierem chamar, levanta-te, vai com eles. Todavia farás o que eu te disser. Até este ponto, o Senhor permitiria que Balaão seguisse a sua vontade, porque ele estava resolvido a isto. Não procurou fazer a vontade de Deus, mas escolheu o seu próprio caminho. E então esforçou-se por conseguir a sanção do Senhor. E agora reparem, este parágrafo é muito importante. Há, na atualidade, milhares que estão seguindo uma conduta semelhante. Não teriam dificuldade em compreender o seu dever se este estivesse em harmonia com as suas inclinações. Acha-se na Bíblia claramente posto diante deles, ou é evidentemente indicado pelas circunstâncias ou pela razão. Vai ao encontro daquilo que a Vera estava a dizer há pouco. Mas porque tais evidências são contrárias aos seus desejos e inclinações, frequentemente as põem de lado e ousam ir a Deus para saberem o seu dever. Aparentemente, com grande consciência, oram demorada e fervorosamente rogando luz, mas com Deus não se brinca. Ele muitas vezes permite que tais pessoas sigam os seus desejos e sofram o resultado. O meu povo não quis ouvir a minha voz, pelo que eu os entregarei aos desejos dos seus corações, e andaram segundo os seus próprios conselhos. Salmo 81, 11 e 12. Quando alguém vê claramente o dever. Reparem, a Vera falava aqui do que está escrito. Por vezes até nem precisa estar escrito. Nós sabemos o dever, como dizia aqui atrás, não é? Aqui, Exatamente. acha-se... Como? Exatamente. Nós temos a percepção do que é certo e do que é errado, não é preciso estar escrito. Exatamente. Quando alguém vê claramente o dever, não toma liberdade de ir a Deus com oração para que possa ser dispensado de o cumprir. Antes, deve, com espírito humilde e submisso, rogar força e sabedoria divinas para satisfazer as exigências desse dever. Eu estou a lembrar-me, há muitas coisas, mas estou a lembrar-me da questão dos jovens. Eles sabem perfeitamente
acho que sabem perfeitamente que é pecado unirmos-nos a um jugo desigual e começar um namoro com pessoas que não são da mesma fé. Então, já sabem o dever, mas depois o que é que acontece? Vão a Deus, não é? Vão a Deus orar para que Deus lhes... Mas nós já sabemos. Sim, Iranilda. Tu disseste agora uma situação que muitas pessoas que estão no mundo não conhecem. Eu não sabia disso, Belinha. E eu estava no mundo, minha mente no mundo, e casei com um homem como eu, que também estava no mundo. Ah, sim, mas isso é diferente, Iranilda. Estou a falar de Gente, jovens da igreja, de jovens da igreja que foram já educados na igreja, muitos deles nasceram na igreja e foram buscar parceiros que não eram da fé. E depois ainda ousam orar, não é? Eu não sei. Enfim, E depois irmã também Inês, estranham as coisas correrem mal. Depois estranham as coisas correrem mal. pois, mas ainda que não corram, ainda que não corram. Normalmente, infelizmente, corre. Ellen White tem uma frase em que ela diz, como é que ela diz? Eu acho que ela diz mesmo que é pecado a união a um julgo desigual. Não é quando a pessoa não conhece, atenção, Iranelda, são coisas diferentes. Não é? Nós temos uma luz que o mundo não tem. E Deus diz claramente que não vos prendais a um julgo desigual. Sim, irmã Inês. mas e hoje sabendo, Belinha, como fica isso então? Meu coração, ao ouvir essas coisas, deixa com conflito, porque hoje, sabendo isso e vendo as minhas diferenças, eu não tenho coragem de abandonar o meu esposo. Não, mas não é isso que Deus pede, Iranilda. Calma, vamos ver as coisas com calma. Tu não eras da fé, não tinhas conhecimento, o teu marido também não. Casaram com um casamento normal. Pronto, agora conheces a fé, não vais deixar o marido. Ele é o teu marido. Pronto. Então agora há que orar por ele. O trabalho agora é orar por ele, muito, muito. E ele é santificado por ti. Ok? Inês, Aqui entra a justificação pela fé, né? O está escrito. A tentação vem, mas Jesus usou o está escrito, né? E é, nos mostrou também. Não, está escrito. E pela palavra venceremos. é isso. Vamos avançar um pouquinho mais só. Os Belinha, Moabitas, sim, só dizendo para a Iranilda que ela tem que consultar em 1 Coríntios capítulo 7, fala exatamente isso que tu está falando aí. É para ela ler o capítulo 7 de 1 Coríntios. ok. Todo o capítulo 7, irmão, fala disso? 1 Primeiro Coríntios. Coríntios. Ok, Então, obrigada. os Moabitas eram um povo degradado e idólatra. Todavia, conforme a luz que haviam recebido, a sua culpa não era tão grande à vista do céu como era a de Balão. Claro. Entretanto, como este professava ser profeta de Deus, tudo o que dissesse supor-se-ia proferido por autoridade divina. Portanto, não lhe foi permitido falar como quisesse, mas devia transmitir a mensagem que Deus lhe desse. Farás o que eu te disser. Foi a ordem divina. Balão recebera permissão de ir com os mensageiros de Moabe, se viessem pela manhã chamá-lo. Mas, contrariados com a sua demora e esperando nova recusa, partiram em viagem para o seu país sem mais consulta com ele. Toda a desculpa para condescender com o pedido de Balaque fora agora removida. Mas Balão estava decidido a obter a recompensa. Olhem aqui. Balão estava decidido a obter a recompensa. E tomando
O animal em que estava habituado a viajar pôs-se a caminho. Temia que mesmo agora a permissão divina fosse retirada e avançou ansiosamente, inquieto e receoso de que de alguma maneira deixasse de ganhar a cobiçada recompensa. Mas o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. O animal viu o mensageiro divino que não era percebido pelo homem e desviou-se da estrada para o campo. Com pancadas cruéis, Balaão o trouxe novamente para o caminho. Mas outra vez, de um lugar estreito, entre duas paredes, em um lugar estreito entre duas paredes, apareceu o anjo, e o animal, procurando evitar a figura ameaçadora, apertou o pé do seu dono contra a parede. E Balaão estava cego à intervenção celestial, e não sabia que Deus lhe estava obstruindo o caminho. O homem exasperou-se e, surrando a jumenta impiedosamente, obrigou-a a prosseguir. De novo, num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar nem para a direita nem para a esquerda, apareceu o anjo como antes em atitude ameaçadora, e o pobre animal, tremendo de terror, parou e caiu em terra sob aquele que o cavalgava. A raiva de Balaão não teve limites, e com o bordão espancou mais cruelmente do que antes o animal. Deus abriu então a boca deste, e pelo mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta, segundo Pedro 2,16. Que te fiz eu, disse o animal, que me espancaste estas 3 vezes? Furioso por ser assim estorvado em sua viagem, vejam bem a obstinação, a loucura, a cegueira pela recompensa. Furioso por ser assim estorvado em sua viagem, Balaão respondeu ao animal como se teria dirigido a um ser racional. Porque zombaste de mim? Oxalá tivera eu uma espada na mão, porque agora te matara. Ali estava um mágico professo, a caminho para pronunciar uma maldição sobre um povo inteiro, com o intento de paralisar a sua força, ao mesmo tempo em que não tinha poder mesmo para matar o animal que cavalgava. Abrem-se agora os olhos de Balaão, e ele vê em pé o anjo de Deus, com a espada desembainhada pronta para o matar. Aterrorizado, inclinou a cabeça e prostrou-se sobre a sua face. O anjo lhe disse: Porque já 3 vezes espancaste a tua jumenta? Eis que eu saí para ser teu adversário, porquanto o teu caminho é perverso diante de mim. Porém a jumenta me viu, e já 3 vezes se desviou de diante de mim. Se ela se não desviara de diante de mim, na verdade, que eu agora te tivera matado, e a ela deixara com vida. Balaão devia a conservação da sua vida ao pobre animal que tratara tão cruelmente. O homem que pretendia ser profeta do Senhor, que declarou estar de olhos abertos e ver a visão do Todo-Poderoso, estava tão cego pela cobiça e ambição que não pôde divisar o anjo de Deus visível à sua besta. Cego pela cobiça e ambição. O Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, 2 Coríntios 4,4. Quantos não se acham assim cegos? Arremessam-se em trilhas vedadas, transgredindo a lei divina, e não podem discernir que Deus e os seus anjos estão contra eles. Semelhantes a Balaão, zangam-se com aqueles que querem impedir a sua ruína. Vamos ficar por aqui. Vamos orar. E depois, se alguém quiser fazer algum comentário, pode fazer. Oremos. Querido Deus, eterno Pai que está nos céus, ó Senhor, que grandes lições estão aqui na sua palavra, que grandes advertências. Todos nós podemos ter esta fraqueza, herdada ou cultivada, a fraqueza da ambição, da cobiça. Que o Senhor nos ajude a refletir muito nesta história, para não cairmos no mesmo pecado de Balaão e para não sermos
cegados pelo inimigo. Que o Senhor nos ajude a ter um espírito dócil, humilde, manso e a buscarmos, acima de tudo, uma grande consagração neste fim de tempo, porque não estamos em tempo de brincar, de ser cristãos, mas queremos, ó Pai, honrar o seu nome. Dê-nos o seu espírito, um bom dia, dê-nos também um coração puro, um espírito reto e justo, para fazer a sua vontade, em nome de Jesus. Amém. Algum Amém. comentário?